Agora vamos falar dos boatos sobre os episódios secretos de Chaves. Vira e mexe aparece alguém falando sobre o tal episódio da mansão do Chaves que tem ali embaixo do barril dele, ou então do episódio que tem sangue, morte, coisa e tal. Para dar uma boa resumida na história, nunca houve uma confirmação oficial de atores ou da própria Televisa de que existem roteiros secretos ou de episódios assim meio obscuros que foram gravados. A única informação que a gente tem ali que se aproxima um pouco dessas histórias é do próprio Bolanhos, que ele divulgou em 2008 numa entrevista no Peru, de que ele pensou em fazer assim, um episódio final de Chaves com um garoto morrendo atropelado. Mas uma de suas filhas fez ele mudar de ideia, até porque ela falou pro pai dela que assim, podia ter uma impressão errada para as pessoas, assim, para outras crianças, podia servir como um incentivo para algumas coisas até relacionadas com o próprio suicídio. E filha do Chespirito, nosso muito obrigado aí por você ter se metido nessa história e ter falado com seu pai, porque na boa teria sido muito feio. Imagina o Chaves morrendo, nada a ver. Eu prefiro morrer do que perder a vida! Outro boato que também corre bastante por aí até hoje, que assim, encosta principalmente numa questão mais de desinformação, é de que a trilogia de Acapulco teriam sido os últimos episódios em que aparece o Kiko, ou seja, o ator Carlos Villagrán. E mais uma vez, quem criou essa história está... reprovado! Mas pelo menos dá para explicar como essa história surgiu. A trilogia de Acapulco foi exibida lá no México, originalmente entre maio e junho de 77. Aí, a temporada de 77 durou até dezembro. E em 78, rolou a temporada de março até dezembro novamente. O último episódio inédito dessa temporada é o A Escolinha do Professor Girafales. Aquele lá que o Godinez fica falando o tempo inteiro que ainda não começou a aula e o professor dá uma aula de primeiros socorros. Alguém pode me dizer o que deve fazer o pai de um menino que engolir uma moeda? Descontando a mesada dele. E esse sim é o último episódio que contou com Kiko no elenco. Mas por que então esse boato de que os episódios de Acapulco foram os últimos do Kiko? Porque lá em 78, nas semanas seguintes ao episódio lá da escolinha, a Televisa reprisou a trilogia de Acapulco. Ou seja, na prática, os episódios de Acapulco encerraram a temporada de 78. Só que na verdade não foi isso que aconteceu, porque eles eram apenas reprises dos episódios de 77. O boato ganha ainda mais força exatamente porque no final do terceiro episódio lá da trilogia de Acapulco, toca a clássica Boa Noite Vizinhança. Boa noite, meus amigos. Boa noite, vizinhança. E o que isso parece? Que é uma grande despedida ao Kiko. Mas assim, teria sido lindo se fosse esse o motivo da música, se isso tivesse realmente acontecido, porque ela é muito emocionante, mas é só mentira.